Os primeiros atendimentos farmacêuticos eram realizados por boticários, que eram responsáveis por preparar os medicamentos de acordo com a receita prescrita pelos médicos. O atendimento era muito mais personalizado e envolvia uma relação de confiança entre o boticário e o paciente, que muitas vezes recebia a visita do boticário em sua casa. Com o passar do tempo, a profissão foi evoluindo e se modernizando, passando a oferecer uma variedade maior de produtos e serviços, além de contar com um conhecimento mais avançado em relação à saúde e aos medicamentos. O decreto de 2055 de dezembro de 1857 determinou a mudança e o nome de boticas para farmácias, visando a modernização e o desenvolvimento da profissão farmacêutica. A medida pretendia padronizar o mercado e garantir a qualidade dos produtos oferecidos pelos estabelecimentos, além de reconhecer a importância dos farmacêuticos como profissional habilitado para a manipulação, conservação e dispensação de medicamentos. Com essa mudança, a palavra botica foi gradualmente deixada de ser utilizada e substituída por farmácia, que atualmente é o termo mais comum para designar estabelecimentos que vendam medicamentos e outros produtos relacionados à saúde. No entanto, ainda existem algumas cidades no Brasil onde o termo botica é mais utilizado, como em Ouro Preto, Minas Gerais. O primeiro farmacêutico do Brasil foi Diogo Castro, que na verdade foi o primeiro boticário do país. Em 1554 foi fundada a primeira farmácia no Brasil, na cidade de Salvador, Bahia. A farmácia foi estabelecida para atender às necessidades dos colonos e índios locais. O estabelecimento era composto por produtos básicos, como ervas, especiarias, óleos e pomadas. A farmácia cresceu rapidamente e se tornou um importante centro de comércio de medicamentos na região. A farmácia foi a base para o desenvolvimento do setor farmacêutico no país. As primeiras faculdades de farmácia surgiram na Europa do século XIX. Cursos com abordagem na prática, incluindo botânica, química, física e farmacologia. O objetivo de aprendizagem na manipulação, químicos e medicamentos. A evolução para abrangentes campos, sendo eles como biologia molecular e genética na atualidade da Faculdade de Farmácia. Oferece uma formação mais abrangente e técnica para os futuros profissionais do ramo. Em 1832, são criados os primeiros cursos de farmácia no país. Em 1839, é inaugurada a Escola de Farmácia de Ouro Preto, em Minas Gerais. A escola foi criada com o intuito de fornecer uma formação profissional dos farmacêuticos, que na época não tinham uma formação específica. A partir de então, outras escolas de farmácia foram sendo criadas pelo país, com o objetivo de atender à crescente demanda por profissionais da área farmacêutica. Durante a Idade Média, os medicamentos muitas vezes eram feitos de plantas e ervas, muitas vezes misturado com açúcar ou mel para ajudar no sabor. Foi só na Idade Moderna que os medicamentos começaram a ser produzidos em largas escalas, com a descoberta de uma variedade de novas substâncias químicas que poderiam ser usadas para tratar doenças. Hoje, os medicamentos são produzidos em laboratórios e são uma das formas mais comuns de tratamentos médicos.
Olá, tudo bem? Eu me chamo Renata, eu trabalho numa unidade hospitalar da Mil e eu tô aqui hoje para responder algumas perguntas para vocês. Bom, como é a rotina do farmacêutico? Aqui na Mil, geralmente o farmacêutico ele tem várias atribuições. Eu acho que não só na Mil, né? Em vários hospitais. Mas aqui na Mil, o farmacêutico ele é responsável pela logística, ele é responsável pela farmácia clínica e ele é responsável também pelo atendimento e dispensação dos medicamentos e materiais para os setores hospitalares. Então, aqui o farmacêutico ele faz compra, ele cuida dos custos dos materiais e medicamentos, ele faz o planejamento do consumo mensal desses materiais e medicamentos, ele faz a compra dos imunobiológicos que são dispensados na unidade de medicamentos especiais, faz atendimento a esses pacientes, orientando quanto às doses, quanto à posologia, quanto os eventos adversos e os efeitos benéficos que esse medicamento pode trazer para ele, do tratamento que ele está fazendo. Além disso, a gente também atende pacientes em deshospitalização, que são aqueles pacientes que precisam da terapia antimicrobiana, mas para evitar custos para o hospital, ele é dispensado e realiza essa medicação, esse tratamento na unidade ambulatorial. Então, é um farmacêutico completo, que tem muitas atribuições e eu acho que isso é muito bom para o nosso crescimento profissional. Eu penso nos deveres do farmacêutico como um todo. A nossa ética profissional diz que é contribuir para a proteção, promoção e recuperação da saúde. Então, esse é um dos nossos maiores atributos, né? Além disso, o farmacêutico ele precisa estar sempre atualizado para poder dispensar esse conhecimento para aquele paciente. Bom, o farmacêutico ele deve sempre orientar o paciente na utilização e no consumo de qualquer medicamento, principalmente os medicamentos isentos de prescrição, que são os MIPs. Os MIPs eles são medicamentos que os pacientes vão lá e compram sem receita médica. Há um grande número de utilização desses medicamentos, as pessoas usam de forma indiscriminada. Então, acho que um dos papéis do farmacêutico isso é promover a saúde, você conseguir orientar a forma adequada de tomar um remédio, o tempo adequado de tomar um remédio, se você pode tomar aquele remédio. Eu acho que é um dos papéis do farmacêutico na promoção de uma vida saudável. Primeiro a gente tem que entender o que é intervenção farmacêutica. Intervenção farmacêutica é aquele cuidado que o farmacêutico tem ao verificar uma prescrição, identificar se aquela prescrição está com posologia correta, com quantidade correta diária, de dose diária, máxima diária. Então, a gente vai identificar a dose máxima diária do medicamento, se aquela posologia está correta, se o médico prescreveu a via adequada. Então, quando uma dessas causas, ou todas essas causas, elas não estão de acordo com o que o médico prescreveu, o farmacêutico vai até o médico prescritor e tenta conversar com ele, dialogar com ele sobre estes pontos. Então, esses são um dos momentos que o farmacêutico pode chegar e intervir com o médico sobre aquela prescrição que ele realizou. Bom, dentro do âmbito hospitalar, a gente pode encontrar diversas falhas, né? E que podem causar dificuldades para a ação do farmacêutico. Uma das falhas encontradas, eu acredito, dentro de uma unidade hospitalar, que atualmente eu vivencio, é a falta de prescrição via sistema, né? Uma prescrição recebida pelo médico através do sistema eletrônico, por exemplo. Então, você receber uma prescrição manual pode causar muitos erros na hora da dispensação, na hora da interpretação do que foi prescrito. Então, uma das dificuldades, acredito, na qual eu vivencio, seja essa.
Bom, a importância do farmacêutico na área hospitalar é garantir a padronização dos medicamentos dentro do hospital, garantir uma dispensação adequada, garantir o abastecimento dos setores hospitalares, por exemplo, as ilhas de enfermagem, né, que contêm os medicamentos, e o farmacêutico ele é muito importante para que isso tudo ocorra de maneira padronizada, de maneira organizada. É isso. Todo farmacêutico que quer crescer na profissão, quer alçar grandes voos dentro dessa carreira tão bonita, ele precisa estar constantemente atualizado. São novas portarias, são novas doenças, são novas drogas que vêm surgindo. Então, o farmacêutico ele precisa se atualizar constantemente, eventualmente fazer algum curso de especialização ou algum curso de atualização dentro da sua área. O estudo ele é muito importante, te faz crescer, te enriquece e te abre portas. Por isso que eu acho que o estudo dentro dessa área da saúde, dentro da área de farmácia, ele precisa ser atual, ele precisa ser constante. Você não pode parar nunca de estudar.